Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa atualização da Fácil LGPD, mês de setembro do ano de 2025. Meu nome é Ruiter, sou o CEO e fundador da Fácil e agradeço muito desde já a paciência e a parceria de todos os assinantes que aí contribuíram inclusive para essa atualização que nós iremos apresentar agora. Pessoal, a ideia é dividirmos essa apresentação em dois momentos, vídeo 1 e vídeo 2. Vídeo 1 mostrando as novidades, como que quando você criar um projeto do zero, como vai trabalhar na plataforma. E no momento 2, como adaptar esta nova realidade aos projetos antigos em vários momentos. Primeira atualização da Fácil é o visual. A distribuição dos módulos aqui à esquerda. Então nós temos ainda 3 grandes grupos de módulo, mas a nomenclatura dos grupos alterou-se. Conhecer, construir e consolidar. Conhecer como sendo antigamente o grupo início. Construir já existia, e o consolidar, que era o monitoramento. Aí a distribuição dos módulos internamente ficou um pouco diferente. Para dentro do conhecer, incluímos os diagnósticos gerais e a gestão de treinamento. Mantivemos no grupo construir o mapeamento dos dados e a gestão de risco e indicamos um novo módulo, uma nova funcionalidade, que é o plano de ação integrado. Plano de ação integrado, que é o grande motivo dessa atualização. A gente já tinha esse plano de ação no diagnóstico, já tinha ele no mapeamento, mas ainda não o tínhamos na gestão de risco. Gestão de risco foi toda formulada, reformulada, para poder aconchegar aí o plano de ação integrado. Justamente porque antigamente vocês percebiam que no mapeamento existia o último item 4.5, que fazia o elo ali entre o mapeamento e a análise de risco. Hoje, o elo é feito pelo próprio PAI, Plano de Ação Integrado, apontando ativos, apontando probabilidades, impactos, graus de risco. Então temos várias novidades nesse sentido. O consolidar entrega os documentos, entregam os módulos, as funcionalidades que vão ser úteis, obviamente, para o consultor, apresentar as entregas para o contratante, mas também para que o DPO consiga fazer a atualização de tudo que foi construído. Entregáveis relatórios, gestão de documentos, gestão de incidentes, cookie banners, requisições de titulares e gestão de denúncias. Bom, começamos a atualização pelos cadastros gerais. Então, dentro dos cadastros gerais, no item fornecedores agentes de tratamento. Agora, ao cadastrar um fornecedor, um agente de tratamento, você consegue setá-lo como uma empresa vinculada a um grupo econômico, a organização que eu estou adequando, ou ainda compartilhamento e transferência internacional. Então, se eu cadastrar um operador exemplo aqui, eu posso vinculá-lo a uma transferência internacional ou ainda a um grupo econômico. Ele vai aparecer aqui. Exemplo 2, operador. Um detalhe importante, nível de conformidade aqui está em 0%. Então, no momento em que eu enviar esse exemplo 2 para um operador, para este operador, e ele responder meu diagnóstico, vai estar aqui preenchido o nível de conformidade. Próxima atualização é aqui nos itens personalizáveis. Então, de cara, vocês vão perceber que existe menos itens do que existia antigamente, justamente porque alguns itens estão alocados em outro item. Canais de tratamento, locais de armazenamento, medidas de segurança não estão mais visíveis aqui, mas estão dentro da gestão de risco e controles. Gestão de risco e controles que sim passou por uma grande atualização. Antes de entrar no editar, é importante deixar claro que os ativos podem ser tangíveis ou intangíveis. Dentro de cada processo, dentro de cada diagnóstico, de cada análise de risco, vocês vão enxergar vulnerabilidades, vão enxergar ameaças, vão enxergar a necessidade de implementação de controles técnicos organizacionais. Mas ameaça, vulnerabilidade e aplicação de controles precisa estar atrelado a algum ativo, porque é o ativo que é o bem mais precioso da organização. O ativo pode ser tangível ou intangível. Tangível, ativos que têm um valor financeiro, que podem ser tocados. O exemplo aqui é agenda física, aplicativo móvel. Mas pode ser também ativos intangíveis, como por exemplo, ciclo de vida dos dados, entre parênteses, eliminação. Em um processo de diagnóstico, vocês vão ver que às vezes a pergunta do diagnóstico não faz referência a um ativo especificamente tangível, mas sim a uma situação. Então, nesse caso, nós podemos nomear o ativo como um ativo intangível, nesse caso, o ciclo de vida dos dados. Ele não vai ser um canal de tratamento, não é um local de armazenamento, mas tem controles e tem ameaças, tem vulnerabilidades. Então, vou apresentar para vocês aqui esse próprio ativo intangível, o ciclo de vida dos dados. O que a plataforma traz por padrão? O nome do ativo, a descrição. Então, essa é a definição para ciclo de vida dos dados.
Esse ativo é um canal de tratamento? Não, não circula dados pessoais dentro desse ativo. E também não é um local de armazenamento. Mas eu posso indicar um valor unitário para isso? Pode, se você quiser. Categoria física ou digital. Pode definir um responsável pelo ativo. Define vulnerabilidade, ameaça, retenção indevida. Quais controles nós sugerimos? Primeiro, organizacionais. Criação de uma política de retenção e descarte. E controles técnicos, implementação do sistema de eliminação. Ainda temos controles presentes, escrito em verdinho aqui, ó. Os controles presentes, eu sugiro que seja preenchido em 2 momentos. Ou no momento inicial, caso você já tenha essa ciência do que existe de controles já implementados na empresa que você está adequando, ou preenche isso durante o processo do mapeamento, ou durante o processo de análise de risco, ou ainda durante o processo de diagnóstico. Um item importante é no momento de cadastrar um controle. Quando eu cadastro um controle, veja que aparece aqui do ladinho o grau de eficácia. Por padrão, a gente vai deixar sempre 10%. E o que é esse grau de eficácia? O grau de eficácia é quanto que esse controle é capaz de reduzir o risco inerente. E esse grau de eficácia é que vai fazer você chegar ao risco residual. É importante vocês revisarem antes de começar a fazer a gestão de risco, ver aí qual que é o grau de risco de cada ativo. Se você quiser, você pode duplicar ativos, porque a agenda física é um ativo que pode estar na recepção, pode estar no RH, pode estar no compras, sempre tem um funcionário com uma agendinha anotando as coisas. Então, se eu duplicar aqui o ativo agenda física, eu posso renomeá-lo RH. Então, eu tenho a agenda física do RH agora, porque eu estou mapeando um processo lá no RH que tem a famigerada agenda física. E apetite de risco. Isso não era comentado na versão anterior, mas é um item muito importante, porque só definindo o apetite de risco da organização e materializando isso, é que eu vou conseguir efetivamente tomar as decisões na análise de risco. Como que funciona? Sempre clicando no botãozinho novo, vocês vão decidir qual é a nota de risco entre 0 até 625, dentro da matriz 5x5, do muito baixo ao muito alto, qual é a nota, e a partir dessa nota do risco inerente, qual vai ser a decisão do gestor. Então nós temos aqui, por exemplo, nota de risco inerente até 50, o que faremos a partir disso? Vamos aceitar o risco. Tá? Quem que é o aprovador, o cargo de quem aprovou e a data dessa aprovação, salvo essa primeira definição da nota de risco até 50. E vamos pensar ali notas maiores do que 400, ou seja, 401 até 625, que aí estaria enquadrado no grau de risco inerente muito alto, nós decidimos por mitigar os riscos. Também quem aprova o cargo e quando decidimos isso. Tá? Eu vou definir apenas esses 2 apetites, mas é para vocês entenderem que quando chegar no momento da análise de risco, que a nota do risco inerente for entre 0 e 50, automaticamente vai estar lá acertar os riscos. Se for acima de 400, a decisão vai ser por mitigar risco. Segunda parte do vídeo de atualização sobre as alterações nos diagnósticos gerais. E essas alterações já estão na tela, né? Nós dividimos os diagnósticos em 2 caminhos. Caminho 1, diagnósticos internos para a própria organização, ou também vocês podem entender por gap analysis, e diagnóstico externo para fornecedores, que alguns também chamam de due diligence. Diagnósticos internos, primeira delas, dentro do visual dos botões. Então, agora o botão da esquerda é editar, criar modelos, botão da direita, iniciar envios. Fizemos ali a troca de um para o outro. Quando eu clico em editar, criar modelos, já vai existir na conta de vocês o diagnóstico geral LGPD, que já é utilizado, com 39 perguntas, e ao clicar no editar, ao invés de eu indicar vulnerabilidades, como estava no passado, eu vou indicar os ativos que estão presentes nesta questão. Então, eu falei para vocês sobre a diferença de ativo tangível e intangível. É bem importante vocês perceberem essa sutileza na indicação do ativo, que existem questões que o ativo vai ser intangível. É o exemplo dessa primeira. O titular é informado sobre quais dados são coletados de forma ativa ou passiva ao acessar os meios de comunicação ou serviço prestado pela organização. Então, qual que é o ativo nesse caso? O ativo é o próprio dado pessoal, mas não especificamente o dado pessoal, porque senão vou ter que repetir o dado pessoal em todas as questões. Mas algo mais afunilado do que os dados pessoais, nesse caso, é a informação
de coleta dos dados pessoais. E falando do tema transparência, esse é o ativo que está vinculado a essa questão. Poderia existir um ativo tangível, né? Se eu quiser incluir aqui, por exemplo, um aplicativo móvel, tá? Poderia incluir aplicativo móvel para fazer a gestão também na sequência. E na prática, como que vai ser feita essa gestão? Eu vou criar outro diagnóstico para vocês verem como é que funciona. Então aqui, novo diagnóstico 2. Primeira coisa que é importante perceber, considerar para plano de ação integrado momento 1, PAI M1. O que é isso? Quando eu selecionar a caixinha e adicionar uma pergunta, pergunta 1, eu vou indicar o ativo. Só consigo indicar esse ativo se eu deixar essa caixinha marcada. Se eu não deixar marcado, o diagnóstico se torna mais uma informação de como está a maturidade da empresa sobre determinado tema. Então vamos imaginar que essa pergunta seja uma pergunta mais fechada, tá? Então, o que eu colocaria de ativo nesse caso? Aplicativo móvel. A pergunta precisa ter uma evidência obrigatoriamente na resposta? Sim ou não? Isso aqui vai funcionar mais para due diligence. Tá? Então, temos um novo diagnóstico 2 criado agora. Importante que também, dentro do diagnóstico que eu estava esquecendo, se você quiser importar perguntas, sempre foca nesse arquivo. Abre esse arquivo no teu computador e faz o depara. Copia as perguntas da tua planilha para o modelo, para a forma como está ali apresentado no arquivo modelo, para poder importar, senão vai dar erro na importação do arquivo. Vamos iniciar os envios. Então, quando eu clico em iniciar envios, nós temos as etapas desse envio. Então, qual que é o diagnóstico? Vou usar o diagnóstico 2. Qual o perfil do destinatário? O convidado, aí uma pessoa da empresa, um agente de tratamento, alguma empresa que eu cadastrei previamente, ou eu mesmo, né, o próprio consultor, no caso aqui o login ativo. Vou colocar eu mesmo, faço consultoria LGPD e clico em salvar. Se eu selecionasse agente de tratamento ou um convidado, estaria habilitado esse campo 6 para que você defina ali com o pessoal, por exemplo, o prazo, a necessidade de anexar evidências ou não. Isso aqui vai no e-mail que é disparado para essa pessoa. Mas vou colocar o eu mesmo para ser mais ágil e mostrar para vocês como é que fica. Então, diagnóstico 2, vinculado ao PAI sim. Qual que é o setor? É o José Ruiter, departamento pessoal. O status não enviado, porque a gente não enviou para o Ruiter, né? O Ruiter vai responder agora. Quando eu clicar em responder agora, vocês vão ver essa tela que tem a possibilidade de eu iniciar a resposta. Eu posso compartilhar um link, mandar para a pessoa que tem mais habilidade para responder. Já posso baixar aqui o arquivo, caso ele já tenha sido respondido, o relatório, melhor dizendo, desse diagnóstico. Então, vou colocar em iniciar e vou preencher. Veja, pessoal, a questão está aqui, as respostas vão ser sempre sim, não, parcialmente ou não se aplica. Tá? Com a possibilidade de registro de observações. Quando responde sim, ok, né? A plataforma vai computar o percentual 100%, nesse caso só tendo uma questão, mas se eu indicar não ou parcialmente, a plataforma vai apresentar para nós aqui a caixinha gestão do plano de ação integrado momento 1. Vamos apelidar ela a partir de agora de caixa PAI, caixa de gestão do plano de ação momento 1. E por que momento 1? Porque é um diagnóstico inicial. Então vocês vão ver 3 sobrenomes para essa caixa PAI. PAI M1, PAI M2 e PAI M3. PAI M1 no diagnóstico, PAI M2 no mapeamento, PAI M3 na gestão de risco. Tá? Quando surge a caixa PAI, vai ter uma setinha para baixo e aí vocês vão ver a possibilidade de fazer a gestão das ações necessárias, dos controles necessários para este ativo, no caso, o aplicativo móvel, estar aderente à LGPD. Então, o que aparece aqui? Nome do ativo. Se eu quiser renomear o ativo, eu posso renomear. Vulnerabilidades aplicadas a esse ativo. Nesse caso, código inseguro, dados locais desprotegidos, API vulnerável. O que nasce de ameaça com estas vulnerabilidades? Bom, vazamento via app, acessos não autorizados ou engenharia reversa. Maravilha. E o que eu preciso, o que a plataforma me sugere por padrão para que eu implemente? Para mitigar esses riscos, para reduzir os riscos. Desenvolvimento seguro, teste de segurança e monitoramento de uso, como controles organizacionais. E como controles mais técnicos, sugerimos a ofuscação de código, criptografia local, API Gateway e certificado SSL. Veja que nós temos 4, 5, 6, 7 controles sugeridos. Isso não impede que você, como profissional em proteção de dados, obviamente, indique outros controles. Tá? Durante a gestão do plano de ação. Mas vamos adiante, já vou explicar para vocês um detalhe sobre isso. Você precisa definir a probabilidade do impacto, necessita de aprovação, sempre, né, parcial ou completa, aprovação dos controles sugeridos, inclui no plano de ação? Inclui. Quem que é o aprovador? Aí é o nome da pessoa que
está aprovando isso e quem são os executores. Vou colocar aqui a Natália e o Ruiter como executores. Natália e o Ruiter, no momento que eu salvar as alterações, vão receber um e-mail para que eles estejam cientes, foram indicados pela pessoa específica como executores da medida. O prazo de execução, então vamos colocar ali prazo inicial hoje, prazo final 1 semana, status em andamento e um campo de observações para vocês registrarem o que entenderem interessante nesse sentido. E o item importante 15, controles implementados ou não implementados. Nessa lista vocês vão ver que são todas os controles que estão indicados aqui, os 7 controles. A ideia é que dentro desse prazo eu vá acessando o plano de ação e vá implementando o que tem que ser implementado. Vamos lá sugerir que nós já implementamos o desenvolvimento seguro. Uma importante informação: deseja implementar o controle, não será possível reverter essa opção. Então sim, desejo. Tá? Nós temos aqui o log de quando foi implementado e adicionado e a possibilidade de anexar uma evidência desse controle e salvo. Vamos para o diagnóstico externo, diagnóstico de fornecedores. A mecânica é a mesma, a ideia é a mesma. Clica em editar e criar modelos, vai ver que já existe um due diligence básico com 15 questões, mas diferente do diagnóstico interno, não está vinculado ao plano de ação. Se quiser vincular, vincula. Não tem problema, só indicar o ativo que você entenda isso. As questões também vão ser sempre sim, não, parcialmente ou não se aplica como resposta. E aí você pode ou não cobrar uma evidência da empresa que você está fazendo a due diligence. Bom, diagnóstico interno feito, vamos iniciar o envio. E o envio para diagnósticos externos é sempre não, mas em regra, para um agente de tratamento. Esse agente de tratamento pode ser qualquer uma das funções. Sempre vai aparecer aqui embaixo a listinha dos agentes. Vou colocar a empresa 2 aqui, vou adicionar como destinatário. Vocês podem enviar para vários destinatários o mesmo diagnóstico. E aí, salvar e enviar. Quando eu salvo e envio, aparece para mim aqui, né, due diligence empresa X, exemplo 2, nome da empresa, e eu posso visualizar. Visualizar quer dizer que foi enviado na data específica. Não vou entrar aqui no e-mail para poder responder, mas como que a empresa vai visualizar lá? Ela vai visualizar dessa forma, a pergunta e se a resposta for não ou parcialmente, vou colocar parcialmente e salvo a revisão. Vai estar aqui nível de conformidade da empresa 2, exemplo 2, 50%. Então é dessa forma que funcionam os diagnósticos a partir de agora. Se eu quiser, eu posso extrair o relatório dessa due diligence no próprio item da due diligence específica. Da mesma forma, relatórios de diagnósticos internos. Clica em responder e vai aqui nas opções relatório DocX. Vamos lá para frente então, próximo item. Mapeamento de dados. Na tela de entrada do módulo, você já vai ver que existe risco inerente e percentual respondido. O que quer dizer risco inerente? Quer dizer que neste processo, o registro de imagens de recepção já tem ativos ali dentro e esses ativos provavelmente foram definidos com probabilidade de impacto muito alto. Por isso, do risco inerente, o risco padrão, sem eu aplicar nenhum controle muito alto. E aí eu clico em atualizar. Quando eu clico em atualizar, as mudanças também são visíveis na nomenclatura das fases. Ainda são 4 fases, mas um pouco mais enxuta. Informações iniciais, ciclo de vida, compartilhamento e controles. E aí vamos para o ciclo de vida. Item novo 2.13, ativos no processo. Quando eu baixar a setinha, vai trazer todos os ativos que estão naquele cadastro, mas não impede de eu cadastrar um novo ativo aqui. O que é importante vocês entenderem? Sempre que eu cadastrar um ativo, então, novo ativo XPTO, eu vou indicar se ele é ou não canal de tratamento e se ele é ou não local de armazenamento e salvo. Então, cadastrei o novo ativo XPTO e como eu cadastrei ele como sendo um canal de tratamento, já vai aparecer aqui automaticamente, mas ele não é um local de armazenamento, então ele não aparece. Também, quando eu cadastro um ativo aqui, um novo ativo aqui, automaticamente ele aparecerá como uma caixinha PAI lá embaixo. Temos 4 ativos indicados no item 2.13 e, consequentemente, temos 4 caixas PAI embaixo. E aí o último ativo, o novo ativo XPTO, ele vai estar aqui, ó. Novo ativo XPTO, mas aqui não está indicada vulnerabilidade, ameaça, nada. Sempre que eu cadastrar um ativo novo ou puxar da lista, vai aparecer para nós uma caixinha PAI necessariamente. Tá? E é essa caixa PAI que vai fazer toda a diferença na análise de risco.
Compartilhamento, aqui é importante, né? Nós temos a indicação a partir de agora de grupos econômicos. Então, se eu seleciono uma empresa de grupo econômico, a empresa 2 estava setada como empresa de grupo econômico e aí já definida inclusive a maturidade, porque ela respondeu uma due diligence. A mesma coisa para empresas do Brasil e a mesma coisa para transferência internacional. 3.5 mudou bastante, porque agora também estamos puxando empresas que vêm lá do cadastro de agentes de tratamento. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a empresa 2 também está indicado como transferência internacional. Então, está aqui, maturidade 100%. Item 4, controles. Esse aqui também é uma mudança importante. 4.1 e 4.2 agora eles estão desabilitados para que eu altere alguma coisa. Todos os controles organizacionais ou técnicos, perceba que tem o termo presentes, ou seja, eles já estão implementados na organização. Então, aonde que eu vou encontrá-los? Nas caixas PAI. Da primeira caixinha, o que está implementado? Arquivamento local seguro, armazenamento em nuvem, backup seguro. Então, temos 3 aqui. Arquivamento local seguro, backup e armazenamento. Vou implementar agora, por exemplo, a criação de uma política de retenção. Eu vou documentar esta implementação. E aí lá em cima já vai aparecer o novo controle implementado. Detalhe importante, as caixas PAI navegam em todas as etapas, elas não são novas caixas, então para todas as 4 etapas eu vou ver as mesmas 4 caixinhas, diferente da caixa dos pontos de atenção. Vocês vão registrar o que vocês entendam que seja necessário alinhar com a organização, alinhar com a pessoa que está respondendo o mapeamento. Num processo de revisão, você pode perceber que a quantidade de colaboradores, ela deixou 0. Não pode ser 0, né? Então eu colocaria validar quantidade de colaboradores. Então para cada etapa dessa vai ter as respectivas caixas de ponto de atenção, diferente da caixa PAI, que vai navegar entre todos os itens. Ainda a quinta aba, para quem ainda não conhece, é um chat. Chat que vai ser utilizado para que você, profissional em proteção de dados, administrador profissional ali que está trabalhando na plataforma, converse com um convidado, uma pessoa da empresa a que foi enviado esse questionário. Então a pessoa está lá, recebeu o questionário, ela vai mandar as dúvidas dela clicando no sinalzinho de mais, né? E você vai responder por aqui também, clicando no sinal de mais. Então esse registro das conversas vão sendo centralizados na questão que está tendo dúvida. Isso permite que você não tenha mais conversas no WhatsApp ou no e-mail, que se percam as conversas, tá? Você consegue fazer isso por aqui agora. Bom, cheguei ao final, finalizo o mapeamento. Finalizando o mapeamento, status finalizado, nível de resposta 46%, risco inerente muito alto. O que acontece a partir de agora? Você vai ver que ela aparece para nós na análise de risco, na gestão de risco. Então vamos clicar aqui no registro de imagens para a gente dar uma olhada como que ficou aí sim as atualizações desse módulo. Uma atualização bem grande, né, pessoal? Reformulado toda a metodologia e o visual do módulo de gestão e análise de risco, mas manteve ali a mesma ideia. Informações de apoio que vão te ajudar, vão te apoiar no momento da análise. Tá? Se eu quiser visualizar a atividade, clico aqui, ele vai abrir uma janelinha para você dar uma revisitada no processo para relembrar de alguns detalhes. E aí vamos para a análise em si. Primeiro detalhe, agora temos 3 etapas mais o chat. Caso enviemos esta análise para uma pessoa responder, as dúvidas ficam centralizadas aqui. 3 fases. Primeira fase, risco inerente e decisão. 1.1, eu já vou apresentar o risco inerente na matriz 5x5. Nesse caso aqui é muito alto. Da onde que vem esse 625? Ele vem porque provavelmente os ativos que estão indicados nas caixas PAI têm como probabilidade de impacto muito alto e muito alto. Então a câmera de segurança, médio e baixo, banco de dados, muito alto, ciclo de vida dos dados, muito alto, o novo ativo XPTO, muito alto. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu puxar, independente da quantidade de ativos, se tiver um ativo que tenha o grau de risco muito alto, que esteja atrelado a esse negócio, a esse processo, o grau de risco vai ser isso. Passando para 1.2, o valor dos ativos nesse processo. Lembra que no cadastro do ativo é possível indicar o valor e a quantidade, mas você pode colocar aqui, tá? Impacto para os titulares continua como era no passado, uma lista. Impactos para a organização também. E aí 1.5, a decisão em razão do risco inerente veja que já está marcado aqui mitigar riscos, porque eu defini isso no apetite de risco. Notas maiores 400, chegando
a 625, a ideia era mitigar riscos, mas eu posso alterar, caso seja a minha vontade. Vou registrar aqui observações sobre essa decisão e aí eu vou revisitar os ativos. Então, o que eu preciso fazer a gestão? Como é que está esse plano de ação? Como é que estão as coisas aqui, né? Passando pelo ativo 1, temos ainda um ativo que não está implementado. Tá? Vamos implementar agora então, no momento 3, veja que agora mudou aqui, ó, momento 3, tá? Mas é o mesmo ativo, a mesma caixa pai. Banco de dados, só tínhamos um ativo, um controle implementado, vamos implementar o acesso, a auditoria de acesso. Na caixa pai 3, vamos implementar sistemas de eliminação, vamos implementar tudo que nós temos direito aqui, tá? Na etapa 2, eu vou ter um resumo, um quadro resumo de tudo que foi implementado. Então, para não precisar ficar voltando na caixinha pai da etapa 1, eu vou ver aqui quando foi implementado, quais são os controles. E aí, consequentemente, no item 2.2, nós vamos ter a apresentação do grau de risco, aí sim, residual. Então, foram implementados vários controles com vários graus de eficácia. O quanto que isso foi eficaz no risco inerente? Foi eficaz um tanto que deixou que o risco fosse efetivamente diminuído para 400. Aí vamos para a etapa 3, justificativa. 3.1, indique as características que justificam o RPD. Aí nós temos basicamente 4 características. A primeira delas, critério de alto risco, a resolução da NPD número 2 de 2022. Quais são os critérios de alto risco? Já temos 2 selecionados, mas podemos selecionar outros. Podemos mesclar com características operacionais distintas. Quais são as características operacionais distintas? Finalidade completamente nova, por exemplo. Podemos mesclar com aspectos técnicos únicos. Quais seriam eles? Bastante itens aqui que aparece a partir do momento que eu seleciono o 3.1. Partes consultadas, quem que está falando o quê dentro dessa análise? Coloquei aqui o Reuter, que é o CEO da Fácil, está falando alguma coisa, né? Outra pessoa que também tem uma outra função dentro de uma outra empresa, organização, está falando outra coisa. Tudo que eu estou preenchendo aqui vai aparecer no relatório de impacto. E aí o último item, deseja incluir análise no RPD, sim ou não? No caso aqui sim. E finalizo a análise. O plano de ação integrado, ele é como se fosse uma estrada de ferro que atravessa do início ao fim o teu projeto. Essa estradinha de ferro tem um trem, que é a tua gestão. Então você colocou o trem nos trilhos e começa a fazer a implementação. No diagnóstico inicial, diagnóstico que você fez, apresentou algumas não conformidades atreladas a ativos, que foram implementados controles. Mas o trenzinho avançou, ele avançou e chegou no mapeamento. Então é o mesmo plano de ação integrado, é o trilho que vai percorrer todo o projeto. Por isso que vou apresentar para vocês logo agora na sequência como que funciona o módulo novo do plano de ação integrado. Mostrar para vocês que nós temos relatórios um pouco mais elaborados do que na versão anterior sobre a gestão de riscos. Então, total de riscos analisados, qual que é a classificação deles por nível de criticidade, riscos por categoria, então sem categoria ou categoria física ou digital, por isso que é importante revisitar o cadastro dos ativos para ver efetivamente quais ativos são tratados na tua organização. Monitoramento, também temos um item de relatório específico para isso. Pode baixar esses arquivos em XLS por enquanto. Se você quiser configurar o apetite de risco, temos o botãozinho aqui também. Ele vai transportar lá para a tela do cadastro, para você fazer ali uma parametrização nova, para que o apetite de risco possa definir automaticamente a classificação, a decisão sobre cada risco. Agora sim, passado pelo diagnóstico, passado pelo mapeamento e passado pela análise de risco, nós vamos para o plano de ação integrado. O plano de ação integrado é o módulo que centraliza, visualiza todas as ações que foram incluídas em cada uma das caixas PAI. Essa visualização ela pode ser em cards, dessa forma, ou visualização em formato de tabelinha. Então, o que eu posso ver aqui? Primeiro item, aplicativo móvel. Esse é o ativo que eu estou fazendo a gestão. Quando eu clicar aqui na setinha, ele vai trazer aqui para mim aonde que aparece esse aplicativo móvel. Ele está no novo diagnóstico 2, lá no momento M1, ou seja, só temos um diagnóstico feito com esse ativo. Ele não aparece em nenhum outro momento. Quantidade de controles, vermelhinhos sugeridos, verdinhos aplicados e o grau de risco atual muito alto. Então o que eu tenho que fazer na prática? Ver aqui o status, está em andamento. Clicando em editar, a plataforma me transporta para a caixa PAI específica do aplicativo móvel para que eu possa ter mais gestão sobre ela. Incluir aqui outros controles, vou incluir todos os controles e salvo as alterações. Salvando as alterações, eu volto lá no meu módulo Plano de Ação Integrado.
e vejo que no aplicativo móvel temos 8 controles de 8, tá? O risco inerente ainda é muito alto, porque só vai ser apresentado o risco residual lá no momento da gestão de risco. Um detalhe importante da visualização é esse momento. Então, M1, diagnóstico, M2, mapeamento, M3, caso tivesse análise de risco. Então, você vai fazendo essa gestão semanal, diária, é você que decide isso, né, para cada um dos ativos. Tudo bem? Então é isso, gente.